Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje venho aqui contar uma história para vocês da Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. O livro é esse aqui. Bem, era uma vez uma Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Ela tinha medo de tudo. A Chapeuzinho já não ria, em festa não aparecia, não subia escada e nem descia. Não estava gripada, mas tossia. Não ouvia contos de fada, mas quando ouvia, estremecia. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. Não ia na rua para não se sujar. Não tomava chuva para não ensopar. Não tomava banho para não desbotar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair. Então ela ficava assim, parada, quieta, deitada, sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De tanto medo que ela tinha medo de muitas coisas, mas ela tinha o medo maior de todos, que era o medo mais medonho. Era um medo horrível, era o medo dos medos. Ela tinha o medo do lobo. Ela tinha medo de encontrar um dia com um lobo. Esse lobo morava numa montanha, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha. Vai ver, esse lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinha tinha medo do medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar com o lobo. Aí ela ficava pensando no lobo, ela falava no lobo, ela sonhava com o lobo e ela tinha muito, muito, muito medo de topar com o lobo. Um medo enorme mas infelizmente um dia ela encontrou com o lobo. Ela topou com o lobo. E o lobo era enorme. Tinha um carão de lobo, um jeitão de lobo, um bocão de lobo, capaz de comer rei, rainha, princesa, vovozinha, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado, crianças, é que quando o Chapeuzinho encontrou com o lobo, não sentiu tanto medo assim. O medo foi ficando pequeno, pequeno, diminuindo, 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 e de repente acabou o medo e ficou só o lobo. Um lobo com vergonha, triste, murcho, branco azedo. Porque o lobo tirado medo é um arremedo de lobo, feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou passado e resolveu falar com a Chapeuzinho. O lobo encheu o peito de ar e disse: "Eu sou o lobo." A Chapeuzinho, nada. Mais uma vez ele repetiu: "Eu sou o lobo." A Chapeuzinho deu risada. Então ele resolveu berrar: "Eu
a Chapeuzinho ficou enjoada, querendo brincar de outra coisa. Então, o lobo decidiu que ele ia repetir o nome dele umas 57 vezes, que é para ver se a Chapeuzinho Vermelho caía na real e descobria com quem que ela estava falando. Que ela estava falando com o lobo, o terrível. Então, ele começou. Eu sou lobo, 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 lobo. Aí a Chapeuzinho falou, para! E o lobo ficou parado, do jeito que ele estava, falando lobo. Ele ficou parado assim. E ele ficou parado, ela disse, lobo, fica parado do jeito que você tá. E o lobo parado, do jeito que ele estava, ele não era mais um lobo, ele era um bolo. Um bolo fofo de lobo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido com vela e tudinho. Só que a Chapeuzinho não gostava de bolo de lobo, ela preferia de chocolate. Depois disso, Chapeuzinho não teve medo mais de nada. Ela podia brincar, pular corda, pular no mar, subir em árvore, até brincar de amarelinha. Mas, quando ela ficava sozinha, será que o medo vinha? Vinha, só que ela transformava o medo dela num companheiro para ela brincar. E ela ficava tranquila, muito tranquila. Então, ela transformou e ficou assim. O raio virou o raio, barata virou tabará, bruxa virou chabru, diabo virou bodiá, Gandra era um dragão, Jacuru era uma coruja, Barantu era o tubarão, Pão bichopa era o bicho papão, o raio era o raio, barata era tabará, bruxa era chabru, diabo podia, Gandra era um dragão, Jacuru era uma coruja, Barantu era um tubarão, Pão bichopa era o bicho papão. Agora eu vou explicar para vocês as atividades de hoje. As atividades agora sobre a Chapeuzinho Amarelo. Então, nessa página aqui, vocês vão completar o que está escrito embaixo de cada desenho. Tá falando a primeira letrinha do bolo, da amarelinha, da minhoca e da sopa, da cobra, da escada, da aranha e do lobo. Depois que vocês completarem aqui, ó, vocês vão reescrever a palavra correta nessa linha. A tarefa 2, esse é o nosso alfabeto. Essas que estão destacadas são as vogais e as que estão em branquinho são soante. Na tarefa 3, vocês vão escrever só as vogais, essas que estão em cima de cinza. Na tarefa 4, vocês vão procurar um lápis de cor de cada cor para poder pintar o nome desses desenhos aqui, ó. O nome do bolo, o nome da minhoca, procura aqui nesse caso. Depois que você achou, pinta e depois vem aqui e escreve, ó. Achou bolo? Escreve bolo, minhoca, minhoca. Aqui embaixo forma o nome das figuras abaixo. Então, aqui vocês vão escrever bolo e aqui vocês vão escrever lobo. Só isso. Um beijo e
Para todos uma ótima semana, façam todas as tarefas que tá muito legal. Beijo!